Olá, tudo bem? Tudo na paz de Cristo Jesus. Espero que esteja aí na paz de Cristo, né? Jesus com todos aí que vão ver este vídeo, né? E que o Espírito, né, do Senhor fale conosco, né, através da sua palavra, através de meditarmos, né, na palavra do Senhor. Então, eu gostaria de estar lendo aqui um trecho, né, da palavra que se encontra em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. E aconteceu naquele dia que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirino, governador da Síria. E todos iam se alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Irmãos, a palavra de Deus, né, o caráter, né, da palavra de Deus, ela não é litúrgica, ela não é metodológica. O caráter, né, a essência da palavra de Deus, ela é pedagógica, né? Ela é para o nosso ensino, né? Inclusive a própria palavra, ela fala isso, né? Que tudo que foi escrito, né? Tudo que Deus aqui pelo seu Espírito revelou, né? Que usou várias pessoas ao longo de alguns anos, né? De vários anos aí, segundo a tradição, cerca de 1.600 anos, né, que o Senhor usando aí várias pessoas de classes, né, de condições diferentes, condições e classes sociais, de pessoas de diversas, né, diferentes, de várias culturas, de classes, de condições, e Deus usou, né, essas pessoas para, né, inspiradas ali pelo seu Espírito, para escrever, né, para nos deixar o relato, né, para escrevermos e para que hoje nós tenhamos a palavra de Deus. Então, tudo isso que foi escrito para o nosso ensino, né? Foi escrito para que a gente vá, né, para a palavra, para que a gente ir lá, né, para a palavra, lermos, meditarmos e através do Espírito, né? Através do Espírito ele vai nos revelando, vai abrindo nossos olhos do nosso entendimento, né? Para que a gente consiga ver não só o que está escrito, né? Não só a letra, né? Não só a letra, porque a letra mata, né? E o que vivifica? É o Espírito que vivifica, né? Então, é o Espírito com o qual foi escrito, né? Com o qual foi inspirado, né? A palavra de Deus, né? Toda a Bíblia. Então, a palavra de Deus, o caráter dela é para criar uma cultura de reino em nós, né? É para transformar o nosso entendimento sobre identidade, natureza e propósito. Porque tudo que o Senhor fez, né, tudo que Deus fez, Jesus fez, foi para nós o conhecermos, né? Porque o Senhor, Jesus, né, o Senhor Jesus Cristo, ele falou que quem vê a mim, vê o Pai, né? Então, Jesus, ele veio nos revelar o Pai, né? Ele veio nos revelar o nosso Pai, né? Então, tudo que ele fez para o nosso
ensino, né? Não foi para a gente ir lá criar uma metodologia ou criar uma liturgia, isso no sentido mais religioso, né? Mas a palavra é no sentido da vida, né? De aplicarmos. Por isso que a palavra diz para a gente, para nós, meditarmos, né? Meditarmos dia e noite, não é? É para nós meditarmos dia e noite, porque quando nós vamos para a palavra, lemos, e ali nós estamos querendo conhecermos, né? Não entender, mas conhecermos, nós vamos estar abertos para o que Deus quer revelar, né? Através da sua palavra, através do Espírito, né? Nós vamos estar abertos, vamos estar na possibilidade de conhecer. E de conhecer, ela foge ao nosso entendimento, né? Então, ela tem que fugir, né? Ela tem que exceder o nosso entendimento. Porque muitas vezes a gente vai para a palavra e nós queremos ler e entender, né? E queremos entender para controlar. Então, quando a gente vai lá para a palavra e a gente lê e entende, e aí a gente conclui, nós interrompemos o processo, né, de aprendizado, de conhecimento, né? Então, nós interrompemos o processo daquilo que Deus quer revelar, né, através da sua palavra. Então, quando nós lemos um trecho, né, da palavra de Deus, inclusive esse aqui que a gente leu, esse daqui a gente lê mais na época do Natal, né, na época que se comemora o nascimento de Jesus, tudo, né? Mas a palavra, né, se nós vermos que a palavra, o caráter dela é de ensino, né, toda a palavra, né, toda a palavra de Deus, ela foi inspirada para o nosso ensino. Então, quando eu leio um trecho da palavra, né, de Deus, e inclusive esse trecho aqui, né, que fala do nascimento de Jesus, isso tem um ensino, né? Isso tem um princípio, né, de ensino, porque tudo, né, na palavra tem um princípio. Então, quando eu vou lá, medito na palavra e estou com esse não querendo entender para controlar, mas eu estou querendo conhecer, né? Então, no conhecimento, eu vou estar aberto, né? Vou estar com o meu entendimento aberto para tudo aquilo que Deus quer revelar, né? Através da sua palavra, através do que eu estou lendo, né? E aí, quando eu estou aberto ao conhecimento, o Espírito do Senhor vai ter liberdade para revelar tudo aquilo que o Senhor quer revelar através de um trecho da palavra que eu leio, né? Então, quando nós lemos esse relato aqui, né, do nascimento de Jesus, isso tem um princípio pedagógico, né, para nós hoje. Princípio de vida, né? Princípio para que venha, né, para que através de nós meditarmos nele, através da revelação do Senhor, né, através do conhecimento, né? E através do que o Espírito vai nos revelar, através desta passagem, né? Através dos princípios que estão nelas, e aí nós vamos meditando e vamos aplicando esses princípios aonde? Na vida, né? Não no sentido religioso, né? Porque isso, às vezes, a gente não para meditar nessas coisas. Mas um exemplo que a gente vê, que nós até batizamos, né, essa passagem como Sermão do Monte, né? Que Jesus vai lá ensinar, né,
vai falar sobre várias coisas, né, que estão aí nos evangelhos. Então nós batizamos de sermão do monte, mas Jesus não estava dando sermão, né? Ele estava ali conversando com seus discípulos, ele estava ali ensinando, né, aos seus discípulos. E aí nós pegamos e transformamos isso num sermão, né? Quando a gente transforma isso num sermão, a gente leva mais para o lado religioso, né? Para o lado litúrgico, para o lado de métodos, né? De criarmos metodologias, de procurarmos entender e procurarmos, através do entender, a gente controlar, né? Então, muitas vezes a gente vai para a palavra e nós vamos querendo entender para depois nós termos o controle, né? Então, a palavra do Senhor diz que ela tem que exceder o nosso entendimento, né? Porque se não exceder o nosso entendimento, nós não vamos conhecer tudo aquilo que o Senhor quer revelar através da sua palavra, né? Através da revelação, né? Pelo seu Espírito, da sua palavra. Amém? Então, nós permitirmos que o Espírito fale ao nosso coração, né? Porque se a gente parar para pensar, na carta, né, no livro do Apocalipse, as sete cartas, né, que Jesus revelou ali para João e que está lá no livro de Apocalipse, qual que é a ênfase de todas as cartas? Se você ler lá no final, todas vão falar o quê? Né? E que a igreja, né, que somos nós, ouça, né, o que o Espírito, né, está falando. Então, muitas vezes nós não estamos ouvindo o que o Espírito está falando, né? Nós estamos lendo a palavra, mas estamos querendo entender, e aí nós não vamos ouvirmos a voz do Senhor, não vamos ouvir o que o Espírito, né, quer revelar para nós, né, quer nos ensinar, porque tudo isso tem que ser para transformar o nosso entendimento, né? Tudo isso tem que ser para transformar, para criar uma cultura de reino, né, em nós. Porque a nossa forma de pensar, né, toda a nossa forma humana, toda a nossa forma, né, de significar as coisas, elas estão o quê? Corrompidas na sua essência, né? Desde que o homem pecou, né? Então, tudo isso é para que a gente venha ter o quê? Uma transformação no nosso entendimento. Para que nós venhamos agora pensarmos como o Senhor pensa, né? Para que nós venhamos a sermos guiados, né? Orientados pelo Senhor em tudo, né? Porque todos os que são filhos de Deus, né? Todos os filhos do Senhor são guiados, né, pelo Espírito. Então, o Espírito é para nos guiar, né, para nos ensinar, é para nos revelarmos tudo aquilo que o Senhor quer revelar a nós como seus filhos e para que nós venhamos a ter o nosso entendimento, né, para que nós venhamos ter os nossos olhos do nosso entendimento iluminados. Porque o apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele escreve, né, para a igreja de Éfeso, e ele reconhecia que aquela igreja já tinha amor, já tinha fé, já tinha tudo ali, né, já tinha, mas ele fala assim, não, eu ainda estou orando para que vocês venham ter o conhecimento, né, o conhecimento, e através do conhecimento vocês venham ter o quê? Os olhos do entendimento iluminados. Por que isso? Porque quando o homem pecou, né, se a gente parar para ver lá o relato da Escritura, né, lá em Gênesis, quando o homem pecou, nós, né, fechamos os nossos olhos para o espiritual. O homem abriu os olhos para o material,
não é? Para aquilo que ele podia controlar, né? Para aquilo que ele podia ver, né? E ele fechou os olhos para quê? Para o espiritual. Ele fechou os olhos para o espiritual. Por isso que quando o homem pecou, o que foi que morreu no homem? Não foi o seu corpo, nem a sua alma, foi o que? O seu espírito, né? O espírito do homem morreu. A parte que ligava, a parte que conectava ele com, né, com o seu pai, né, com o nosso pai, com o nosso Deus ali naquele momento, que era a sua parte espiritual, o seu espírito, né, ali a conexão foi quebrada, né? Então hoje, né, tudo, né, por isso que tem que ter uma transformação no nosso entendimento. Nós temos que ter os nossos olhos do nosso entendimento abertos novamente, né? Para que a gente veja o espiritual, né? Para que a gente veja que o espiritual é a base de tudo. Porque se nós não estamos tendo a visão do espiritual, porque a palavra do Senhor diz que, né, as coisas visíveis são feitas das invisíveis e que as invisíveis, né, são as permanentes. Então, o que é o fundamento das coisas visíveis? É o invisível, né? Aquilo que nós não vemos aparentemente, é a parte espiritual. E às vezes a gente separa, né? Faz uma separação do espiritual e do material. Então a gente fica perdido no material, porque nós não temos os nossos olhos, não temos a visão do espiritual. Porque se eu entendo que tudo é espiritual, então o meu fundamento agora, eu vou estar fundado, né? Eu vou estar ali com a minha convicção de que tudo começou aonde? Em Deus, né? De tudo começou em Deus. Então, tudo que eu for fazer, né, qualquer coisa que eu esteja fazendo, se eu tenho essa visão, se eu tenho meus olhos abertos, né, do meu entendimento, para eu conseguir ver, conseguir enxergar além do material, além do aparente, e ter a visão espiritual de que o fundamento, né, o fundamento de tudo que é permanente é o invisível, né? É o invisível. Então, eu vou, através do invisível, eu vou o quê? Dando um significado ao material, né? Que muitas vezes vai apontar para aquilo que eu olho para uma realidade, né? Algo assim, né? Visível, e se eu não tenho essa visão espiritual, que aquilo ali, o fundamento daquilo ali é invisível, que eu não estou vendo, né, eu vou ficar perdido, às vezes, no material, né, no que eu estou vendo, que é aparente, né? Por isso que nós temos que ter essa transformação, né, no nosso entendimento, e temos os nossos olhos, né? Então, Paulo, ele orava ali, né, por aquela igreja. Ele orava por aquela igreja. Então, ali, os irmãos daquela igreja, eles já tinham uma fé, né? Paulo reconhecia, já tinham um amor, já tinham ali, né? Mas eles ainda precisavam ter os olhos abertos, né? Então, eles ainda precisavam ter essa visão, né? Ter uma transformação no entendimento. Então, tudo, né? A palavra de Deus é para transformar o nosso entendimento, né? Então, quando eu leio essa passagem, né, do nascimento de Jesus, nós vemos que Deus, ele nunca quis se dar, né, a ser entendido, né? Porque às vezes a gente acha que Deus fez tudo para que a gente vá lá e o entenda, né? E o compreenda, né? Não, ele fez tudo para ser conhecido, porque quando eu olho para esta passagem, eu vejo assim, será que Deus, né, na sua onipotência, né, na sua Deus como onisciente, né, como
ele não podia ter marcado, né, esse licenciamento, né, esse recenseamento, né, que nós lemos aqui, que o governador da Síria, né, ele foi lá e fez esse recenseamento, né, que era, na verdade, era o quê? Era que todo mundo tinha que se apresentar à sua cidade, né? Era para saber quem era e quem não era, né? Quem era de verdade ou quem não era, né? Ou quem era uma falsa propaganda, né? Ou quem era né? Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Então, o governador da Síria, ele foi lá e fez esse decreto que todo mundo tinha que se apresentar à sua cidade. E José, como era da cidade, né, da Judéia, né, da cidade de Davi, ele teve que viajar, né? Então, se a gente parar para pensar, falar assim, mas ó, Deus não podia ter marcado esse recenseamento aí, né, para depois que Jesus tivesse nascido, né, tivesse esperado a Maria, né, ter a criança já tá já andando, já tá, né, mas não. Ali ele fez, né, exatamente, Maria já estava próxima, né, já estava grávida, já nos seus dias, né, de dar à luz, e dar à luz quem? O Salvador do mundo, né, o Filho de Deus. E aí o José, ele pega a mulher dele, joga ela em cima de uma mula e vai viajar. Agora imagina só, né? Hoje a gente vai fazer uma viagem, às vezes de carro, né? Uma viagem aí perto e às vezes já é cansativo. Agora imagina naquela época, né? Que não tinha carro, não tinha... E o José pega a mulher dele, joga ela em cima de uma mula, grávida, já nos dias de ganhar, né? De dar à luz e vai para a cidade dele. Vai lá para a cidade, que acredito que era uma certa distância, né? Que era, José estava em uma cidade, ele teve que ir para outra cidade, né? Para outra região. Então, a gente para pensar, falar, será que Deus não poderia, né, ter marcado esse recenseamento para depois que Jesus tivesse nascido, ou depois de uns 3, 4 anos que tivesse nascido, ou antes, não é? Para que a Maria não tivesse que passar por tudo isso, né? Então, a gente vê, por isso que a gente vê que Deus, ele não quer ser entendido, né? Deus não quer ser entendido, ele não fez nada para ser entendido nem reconhecido. Ele fez tudo para ser o quê? Conhecido, né? Para ser conhecido. Então José vai lá e põe a mulher dele em cima de uma mula lá, grávida, né? E toca lá para Belém, né? E aí chega lá, né? Era de se supor, né? Que o José ia chegar lá e ia ter um lugar, né? Ia ter lá, Deus já tinha preparado lá um hotel lá, um melhor hospedagem, melhor lugar, que o José ia chegar lá já estava tudo preparado, né? Não é? Às vezes, muitas vezes é isso que a gente imagina, não é? Que se Deus, né? Deus nos convoca, se Deus nos dá uma direção, né? E aí a gente acha que vai ser tudo, já está tudo preparado, já é tudo fácil, né? E muitas vezes não é, né? Muitas vezes a gente vai encontrar muitos desafios, né? E nem tudo vai estar ali, né? Da forma que a gente imagina, porque o José podia imaginar, nossa, ó, minha mulher está grávida do Salvador do mundo, o Filho de Deus, e chega lá, não tem lugar. Está tudo lotado. Deus né, dá a impressão de que Deus é desorganizado, né? Deus é desorganizado porque ele não preveu que o José ia chegar lá com a mulher dele, estava tudo cheio, tudo lotado, né? E ele teria que ficar lá e dar à luz numa manjedoura, né? Lá junto com os animais. Mas por que isso, né, irmãos? Por quê? Porque
Era para aquele lugar, né, que o Senhor queria nos conduzir, né, para um coxo. Porque a palavra do Senhor, né, Tiago, fala que a sabedoria, existe uma sabedoria humana, né? Existe uma inteligência, existe uma forma, mas que a nossa sabedoria humana, ela é terrena, né? Animal e demoníaca. Então, e Paulo fala que nós, né, depois que nós caímos, depois que a gente fechou os olhos para o espiritual e abrimos os olhos para o material somente, nós fizemos do nosso Deus, fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então, muitas vezes o nosso Deus, né, muitas vezes a divindade, ela habita onde? No nosso ventre, né, na nossa satisfação, né, na nossa necessidade, né? Então, Deus, ele estava nos levando, né? Era Jesus, ele estava nos conduzindo exatamente, né? Ele ia nos encontrar lá onde a gente estava, né? Que a gente viramos o quê? Viramos animais, né? Viramos animais que estão lá, né? Que só estão preocupados com a sua fome, com a sua carência e com a sua necessidade, né? Então Jesus, ele teria que realmente nascer lá naquele lugar, no coxo, né? Onde os animais se reúnem, né? Onde os animais se reúnem para comer, né? Para satisfazer a sua necessidade, as suas carências. Então Jesus, ele estava nos levando para aquele lugar, para que através dali ele nos levasse para a mesa, né? Para que a gente olhasse para tudo isso, né? E para que a gente o conhecesse e para que através disso a gente tivesse os nossos olhos, para que nós sejamos libertos, né? Das nossas necessidades, da nossa satisfação, né, das nossas carências, para que a gente venha conhecer o quê? Conhecer a vontade do Pai, né? Conhecermos a nossa identidade como filhos, a nossa natureza, do que nós somos gerados agora em Cristo, né? Que comungamos a mesma essência do nosso Pai. E o propósito de tudo isso, né? O propósito de tudo isso é para que a gente venha o quê? A revelarmos, a manifestarmos as virtudes do nosso Pai, né? Para que nós venhamos a manifestar a glória do Senhor, né? Porque Jesus, lá em João 17, ele fala que ele nos deu, né? Que ele deu a palavra, mas ele também nos deu o quê? A glória. Então, é somente através da glória, né, do Senhor que nós realmente vamos conhecermos, né, vamos manifestarmos a glória do Senhor. E as pessoas, o povo, só vão crer realmente na nossa pregação quando eles olharem e ver a glória do Senhor. Isso, a glória nas nossas relações, né? Nas nossas relações. A nossa relação com o nosso Pai, né? E através da relação com o nosso Pai, nós venhamos a manifestarmos as virtudes do nosso Pai nas nossas relações com os nossos irmãos e irmãs, né? Porque se nós pararmos para meditar, a igreja primitiva, eles não faziam campanha evangelística, né? Não faziam campanha, nada. Eles era ali, era a vida, né? Eles estavam todo mundo junto ali, todos tinham tudo em comum, e ali na relação deles ali, as pessoas viam aquilo e, eu quero participar, quero também fazer parte disso, entendeu? Então eles não faziam campanha evangelística, né? As pessoas vinham até eles, né? Que viam aquilo, viam a relação, viam aquela, né?
que eles tinham entre eles ali e queriam fazer parte disso. Então hoje seria também para as pessoas ver a nossa relação, né, como igreja, como filhos do Senhor, né, seria para as pessoas ver a nossa relação, ver a forma como nós, né, aplicamos os princípios da palavra nas nossas relações, na nossa vida, e através disso as pessoas iam crer, né? Iam crer e iam querer também aquilo, né? Porque é somente através disso, né? Porque o propósito de tudo isso que o Senhor fez, né? De tudo isso, todo o relato que está aqui do nascimento de Jesus, né? Porque a gente às vezes para pensar e fala assim, nossa, Deus é muito desorganizado, né? Porque Deus podia ter se organizado melhor, né? Mas não, porque o Senhor estava nos levando, né? Através de Jesus, através de tudo aquilo, do seu nascimento, da sua vida, do seu ministério, da sua trajetória, o Senhor estava nos levando exatamente para nos transformar, para que nós venhamos a olharmos para tudo isso e a conhecermos que o Senhor, Ele nunca fez nada para ser entendido, mas fez tudo para ser conhecido. E através do conhecer o Senhor, que nós vamos sermos libertos, não é? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ficamos aí com essa meditação, com essa palavra aí. E em nome de Cristo Jesus, o Senhor, minha oração é que o Senhor fale, né, aí ao coração, né, de cada um de nós, a todos que vão ver esse vídeo aí, fale ao seu coração, e tudo isso venha a servir para abrir os nossos olhos do nosso entendimento, para que nós venhamos conhecermos o Senhor, né, como o Pai que Ele é. Amém, né? Fica na paz.